Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos sobre séries numéricas. Antes de falar sobre séries, nós iremos falar sobre sequência. Sequência significa uma sucessão de coisas em uma determinada ordem. No nosso caso, nós iremos falar sobre uma sucessão de números, tá certo? Então, como exemplo, nós temos a PA, progressão aritmética. Nós já vimos isso no ensino médio. Estão lembrados? Uma PA é uma sucessão de números e que tem uma determinada ordem. Vamos a um exemplo. A sequência 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, ela é uma progressão aritmética. Perceba que aqui nós temos uma determinada ordem. O número 2, depois o número 4, depois o 6, depois o 8, depois o 10. E esses três pontinhos aqui indicam que a sequência ela é infinita, ou seja, nós temos um número infinito de termos aqui depois do número 10. Mas qual é a ordem que nós seguimos aqui? Neste exemplo, nós temos que 2, que é o primeiro termo da sequência, mais 2 é igual a 4. Se eu pegar o número 4 e somar 2, nós obtemos o terceiro termo da sequência, que é 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Portanto, para esta sequência, para essa PA, nós temos que o termo geral desta sequência é AN igual a n menos 1 mais 2. O que significa isso? Que cada termo é obtido pegando o anterior e somando o número 2. Com isso, nós obtemos o termo geral desta sequência. Nós obtemos o termo geral desta PA, progressão aritmética. Esse número 2, que sempre será fixo para este exemplo, nós chamamos de razão. Indicamos pela letra R. Então, a razão é igual a 2. Nós temos também uma outra sequência muito conhecida no ensino médio. É a PG, progressão geométrica. Vamos a um exemplo de progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32 é uma progressão geométrica. Aqui nós obtemos um termo pegando o anterior e multiplicando um número fixo, que também nós chamamos de razão. Neste exemplo, nós temos que 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Portanto, o termo geral dessa PG seria AN é igual a AN menos 1 vezes 2. Perceberam a diferença? Na PA, nós somamos um valor que chamamos de razão. Na PG, nós multiplicamos pela razão. Então, neste exemplo aqui da PG, a razão também é 2. Mas o que seria uma série? Denominamos série infinita a soma de todos os infinitos termos de uma sequência. Observe, AN é o termo da série, este símbolo aqui é o símbolo de somatório e nós iremos somar todos os termos da sequência. Observe aqui o somatório de AN com n indo de 1 até infinito vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN, onde AN é o termo geral. Perceba que aqui nós temos uma soma infinita, onde A1, A2, A3, A4, AN são termos da série. Primeira observação que nós precisamos ter aqui, nós iremos trabalhar com uma série infinita, ou seja, nós iremos somar termos de uma sequência e esta sequência é infinita.
Outra observação é que falaremos de termos como convergente ou divergente. Como estamos trabalhando com séries infinitas, esta soma às vezes é próxima de um valor definido, portanto converge, ou a soma se torna cada vez maior e aí indicamos que a série diverge. Vamos falar sobre algumas séries importantes. O primeiro exemplo é série geométrica. Uma série geométrica AR elevado a n, com n de 0 a infinito, é igual a A mais A vezes R, mais A vezes R ao quadrado, mais A vezes R à terceira, mais A vezes R elevado à quarta, mais A vezes R elevado a n. Percebam que o A é diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, 0 vezes R elevado a n vai ser zero. Perceba também que o primeiro termo é A. Por quê? O primeiro termo é quando n é igual a zero. Então, R elevado a zero é 1 e A vezes 1 é A. O próximo termo da série é quando n é igual a 1. Então, A vezes R elevado a 1 é A vezes R. E assim por diante. Mas perceba que esta série geométrica ela converge se o módulo de R for menor que 1 e a série diverge se o módulo de R for maior ou igual a 1. Percebam que R é a razão. Se a série convergir, então a soma da série é A dividido por 1 menos R. A é o primeiro termo da série. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos a série 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 2 elevado a n. Nós temos o primeiro termo dessa série, o número 1, portanto, A é igual a 1. E nós temos a razão igual a 2, porque 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. De uma maneira mais prática, nós sabemos a razão pegando um termo e dividindo pelo anterior, já que é uma série geométrica. Então, 4 dividido por 2 é 2. 16 dividido por 8 é 2. Dessa forma, a razão dessa série é 2. Agora, como a razão é igual a 2, o módulo da razão também é 2. Então, como o módulo de R é igual a 2, que é maior ou igual a 1, neste caso, a série ela diverge. No exemplo 2, nós temos a série 3 mais 3 sobre 10, mais 3 sobre 10 ao quadrado, mais 3 sobre 10 à terceira, mais 3 sobre 10 elevado a n. Nós temos como primeiro termo o número 3. E a razão, quem seria a razão? É pegar o 3 dividido por 10 e dividir por 3. O resultado é 1 sobre 10. Poderia pegar 3 dividido por 10 à quarta e dividir por 3 dividido por 10 à terceira. Também seria 1 sobre 10. Portanto, R é 1 dividido por 10. Percebemos aqui que o módulo de R é menor que 1, porque 1 sobre 10 é menor que 1. Então, como o módulo de R é igual a 1 sobre 10, que é menor que 1, esta série ela converge. Como a série converge, nós podemos obter a soma. Então, Sn, que é a soma desta série, é igual a A dividido por 1 menos R. Portanto, A é 3, dividido por 1 menos R, que é 1 dividido por 10. Essa conta é igual a 30 dividido por 9. E 30 dividido por 9 é a soma desta série.
Então perceba que se a série geométrica ela converge, conseguimos calcular a soma da série. Se ela diverge, a gente não consegue calcular a soma. Vamos para outro exemplo. Agora nós temos a série menos 1 mais meio, menos 1/4, mais 1/8, menos 1/16, onde o termo geral é menos 1 elevado a n mais 1 vezes 1 dividido por 2 elevado a n. Perceba que o primeiro termo da série é menos 1. E a razão? Basta pegarmos um termo e dividirmos pelo termo anterior. Então, menos 1/4 dividido por meio é igual a menos meio. Ou, a gente pode pegar o meio e dividir por menos 1, que o resultado também vai ser menos meio. Então, R é igual a menos meio. Como o módulo de R é igual a meio, que é menor que 1, logo, esta série, ela converge. E se a série converge, a gente consegue calcular a soma da série. Então, Sn vai ser igual a A dividido por 1 menos R. Quem é A? É menos 1 dividido por 1 menos R, que é menos meio. Aqui nós pegamos o valor de R e não do módulo de R. Então vai ser menos meio. Essa conta aqui é igual a menos 2/3. Portanto, a soma da série é menos 2/3. O exemplo 4, nós temos uma série cujo termo geral é 5 dividido por 4 elevado a n. Ao substituir o n por zero, o primeiro termo fica 5, porque 5 dividido por 4 elevado a zero, 4 elevado a zero é 1, 5 dividido por 1 é 5. O segundo termo da série é 5 dividido por 4, o outro termo 5 dividido por 4 ao quadrado e assim por diante, tendo como termo geral 5 dividido por 4 elevado a n. Aqui observamos que o primeiro termo é 5. E a razão? Só pegar 5 dividido por 4 e dividir por 5. Neste caso, R é igual a 1/4. Como o módulo de R é igual a 1/4, que é menor que 1, esta série ela converge. E se essa série geométrica converge, nós conseguimos calcular a soma. Então, Sn vai ser A dividido por 1 menos R, que é igual a é 5, dividido por 1 menos R, que é 1/4. Essa conta é igual a 20 dividido por 3. E este resultado é a soma da série 5 dividido por 4 elevado a n, com n de 0 até infinito. Vamos a outro exemplo de séries numéricas. Agora é a série harmônica. Olha como é a série harmônica. Só existe essa série com esse nome harmônica e a série tem como termo geral 1 sobre n, com n indo de 1 até o infinito. O primeiro termo dessa série é 1, porque no lugar do n vou substituir o 1. O segundo termo é 1 sobre 2. O próximo é 1/3, 1/4 e como termo geral 1 sobre n. E observe que a série harmônica ela diverge. Mas Tiago, sempre vai divergir? Sempre. Esta série é uma das séries mais importantes na matemática. E aqui nós não iremos provar, mas existem várias formas de provar que esta série ela diverge. A primeira prova existente é antes do cálculo. E uma das formas de provar essa série é pelas somas parciais. O que seriam as somas parciais? É você pegar e somar só o primeiro termo, que neste caso é 1,
e nós chamamos de S1, somarmos os dois primeiros termos que nós chamamos de S2, e aqui seria 1 mais meio, S3, que seria a soma de 1 mais meio mais 1/3, S4, que seria a soma dos 4 primeiros termos, S5 dos 5 primeiros e assim por diante. Mas o que faríamos aqui? Pegaríamos cada soma dessa e plotaríamos. Iríamos verificar que a sequência dessas somas ela diverge. Se a sequência das somas parciais diverge, então a série também diverge. Vamos para outro exemplo de série numérica. A série agora é a série telescópica. Olha um exemplo de uma série telescópica. É a série que tem como termo geral 1 dividido por n vezes n mais 1, com n indo de 1 a infinito. Observe o seguinte, que 1 dividido por n, que multiplica n mais 1, nós podemos reescrever isso aqui usando o método das frações parciais. Como assim, Tiago? Observe que aqui no denominador nós temos n vezes n mais 1, ou seja, fatores lineares. Se eu tenho no denominador fatores lineares, eu posso reescrever isso aqui como sendo a dividido por n mais b dividido por n mais 1. E aqui nós iremos utilizar a álgebra para determinar quem é A e quem é B. Estão lembrados disso? Nós já estudamos isso aqui no desenvolvimento de integrais por frações parciais. Resolvendo essas frações parciais, nós temos que A é 1 e B é menos 1. Portanto, aqui ficaria 1 sobre n menos 1 dividido por n mais 1. Logo, a série que tem como termo geral 1 dividido por n vezes n mais 1, eu posso reescrever substituindo agora por este resultado. Portanto, o somatório de 1 dividido por n vezes n mais 1, com n indo de 1 até o infinito, é igual ao somatório de 1 sobre n menos 1 sobre... Agora aqui, nós iremos substituir o n por 1, por 2, por 3 e assim por diante e verificar o que acontece. Quando n for igual a 1, o primeiro termo fica 1 dividido por 1 menos 1 dividido por 2, porque 1 mais 1, 2. 2 no denominador. Quando n for 2, nós temos o próximo termo, mais 1 dividido por 2, menos 1 dividido por 3. Quando n for 3, nós temos mais 1 dividido por 3, que é esse termo aqui, menos 1 dividido por 4. E assim por diante. Como termo geral, nós teremos 1 dividido por n menos 1 dividido por n mais 1. Aqui nós podemos simplificar, ó, menos meio com mais meio. Então, menos meio simplifica com mais meio. Menos 1/3 também simplifica com mais 1/3. Então, ó, menos 1/3 mais 1/3, zero. Menos 1/4 vai simplificar com mais 1/4. Assim como menos 1 sobre n vai simplificar com 1 sobre n. Por acontecer essa eliminação aqui dos termos, é que chamamos de série telescópica. E observe que nós temos aqui o resultado como sendo 1 menos 1 sobre n mais 1. Então, 1 menos 1 sobre n mais 1. Agora perceba que na série o n tende ao infinito. E como isso acontece, nós podemos aplicar o limite. Então, limite de 1 menos 1 sobre n mais 1, quando n tende ao infinito. Quanto a isso? O limite do número 1 é o próprio 1, porque não depende de n. E o limite de menos 1 sobre n mais 1, isso aqui vai para zero. Portanto, o limite de 1 menos 1 sobre n mais 1 é igual a 1. E dessa forma, nós temos que
a série 1 sobre n, que multiplica n mais 1, com n de 1 até o infinito, é igual a 1. Vamos agora ao teste da divergência. Se o limite de an com n tendendo ao infinito é diferente de zero, então a série, como termo geral an, é divergente. Vamos a um exemplo. Verificar se a série n dividido por 2n mais 1, com n de 1 até o infinito, diverge ou converge. Aqui, utilizando o teste da divergência, basta fazer o limite de n dividido por 2n mais 1. Se o limite de n dividido por 2n mais 1 for diferente de zero, então esta série é divergente. Então, como o limite de n dividido por 2n mais 1, quando n tende ao infinito, é igual a meio. Perceberam por que é meio? Aplicando o limite aqui, divide cada termozinho desse por n, que é a variável de maior grau do denominador. Nós iremos obter o valor meio. Meio é diferente de zero. Então, o somatório de n dividido por 2n mais 1 com n de 1 até o infinito é divergente. Isso quem garante é o teste da divergência. Outro exemplo. Somatório de menos 1 elevado a n vezes n ao quadrado com n de 1 até o infinito. Será que esta série diverge ou converge? Essa aqui eu vou deixar para que você verifique. Tá certo? Agora olha só. Se uma série ela é convergente, então o limite de an com n tendendo ao infinito é igual a zero. Perceberam isso? Limite de an. Quem é an? É o termo geral da série. Como exemplo, vou pedir para que vocês relembrem todos os exemplos que nós já fizemos e ver se isso aqui se aplica a algum deles. Agora, cuidado, hein? A recíproca não é verdadeira. O que significa a recíproca dessa definição? É o seguinte: se o limite de an for igual a zero, então a série é convergente. Como exemplo, nós temos limite de ln de n dividido por n mais 1, com n tendendo ao infinito. Quem é esse limite? Como nós temos uma função composta, nós podemos fazer aqui que ln do limite de n dividido por n mais 1 com n tendendo ao infinito. E o limite de n dividido por n mais 1, isso aqui vai para 1. Então, isso aqui é igual a 1. Então, nós temos que é ln de 1. E o ln de 1 é zero. Ok. O limite do termo geral é igual a zero. Porém, a série ln de n dividido por n mais 1, com n de 1 até infinito, esta série ela é divergente. Tiago, como que você sabe que ela é divergente? Vou deixar para que você perceba por que essa série ela é divergente. Mas perceba, o que eu quero chamar a atenção é que se uma série é convergente, então o limite do termo geral dessa série é igual a zero. Porém, se o limite do termo geral for zero, a série não necessariamente é convergente. Ela pode ser divergente. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.